Pessoal, hoje eu vou aqui, passar para vocês um tema novo, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo, então hoje eu decidi, né, pela inspiração, a fazer esse vídeo, né? Então, o tema será a questão da constituição do ser humano, do homem. O que que é o homem, né? O homem é isso que a ciência materialista fala que é, só do ponto de vista biológico. Se for isso, não tem sentido, porque o homem morre e tudo acaba. Não tem sentido, né? Viver uma existência fugaz, muitas vezes vivida de forma inautêntica, e aí o homem morre, acabou. Não tem sentido, né? Do ponto de vista da humanidade, pode até ter um sentido, né? Que vai se aperfeiçoando, mas do ponto de vista do indivíduo, do homem como indivíduo, não tem sentido. O homem morreu, acabou, e não dá. É uma teoria muito limitada. Porém, a ciência não tem como, ela não tem uma tecnologia para ir mais além, né? Porque ela funciona dentro da região química, né? Chamada região química. Ela tem só o domínio dessa região. Acima dessa região, do próprio mundo físico denso, nós estamos falando aí de outros tipos de vibrações da matéria, já no nível etérico, né? Então a ciência não tem esse conhecimento. Não sei se algum dia vai haver essa tecnologia para fazer esses experimentos, para investigar essa parte da matéria. Não sei, né? Isso aí só o futuro dirá. Mas a espiritualidade, né, do ponto de vista, tanto do ponto de vista esotérico, né, gnóstico, teosófico, budista, como também do ponto de vista das religiões comuns, né, do cristianismo, do islã e de outras, o homem, ele é mais acima, né? Ele é mais do que simplesmente um corpo. A ciência, ela se equivoca, né? É materialista, vê o mundo só nessa perspectiva e não é legal. Então o homem, ele na religião, ele é visto como um espírito, uma alma e um corpo, sendo a alma a intermediária, né? Que vai fazer a mediação entre espírito e corpo. O corpo se manifesta, o espírito se manifesta no corpo por meio da alma. Não há como o espírito fazer essa ligação com o corpo sem a alma, né? Então há a alma. E a religião, ela vê dessa forma, a religião cristã, que é a que predomina no nosso sistema ocidental. Então, a religião cristã também, praticamente, ela também nega a existência de outros corpos acima do corpo físico. Porque o corpo físico morre e a alma, eles falam, né, a alma vai para o inferno ou o céu. Então é uma alma que sobrevive à morte do corpo. Só que na ciência oculta, na ciência gnóstica, não é assim. O corpo, há mais corpos acima desse. Não é só esse. Então, na visão gnóstica, na visão teosófica, na visão de outras escolas espirituais, visto o homem, o espírito e a alma são vistos de três partes diferentes. O espírito, ele é triplo, né? Ele tem três partes diferentes, cada parte vai agir em uma determinada dimensão, né, do mundo espiritual, porque o espírito, ele precisa se desdobrar, né, para atingir níveis mais abaixo da matéria, né? Então, se ele vive numa matéria onde os átomos são de elevadíssima frequência, ele precisa, e há uma outra dimensão abaixo que já se torna mais denso, então ele precisa também se desdobrar em um nível espiritual onde ele possa existir, né, nesse nível de matéria mais densa. Então, nós temos aí o triplo espírito, a triple alma e o triplo corpo. Então, o espírito, ele é espírito divino para os ocidentais, como coloca os Rosacruzes. O Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, ele chama espírito homem. A Blavatsky,
uma das fundadoras da teosofia, eles parte já do conhecimento oriental. Então, o homem, esse espírito divino, é chamado de Atma. E Atma, a palavra Atma em sânscrito quer dizer espírito. Então, esse é o primeiro aspecto do espírito. O segundo aspecto, e esse primeiro aspecto, ele funciona no primeiro aspecto do Logos, que é o raio da vontade e poder. Então, esse primeiro espírito, ele traz como princípio a vontade e o poder. É por meio a nossa vontade, a vontade que nós trazemos dentro de nós, é a influência desse espírito. Né? O outro espírito que está no mundo mais abaixo é chamado de espírito vital pela antroposofia, chamado de espírito de vida pela Rosa Cruz e chamado de Budi, né? A palavra Budi quer dizer desperto, né? É onde se encontra a iluminação, o mundo da intuição. É nesse mundo que, quando o Buda ele medita embaixo da árvore Bodhi, ele consegue iluminar os seus 49 níveis, né, da mente. Então ele consegue sair da roda do samsara, ele consegue realizar a obra. E Jesus, como no livro do Pissofia, a Pissofia vai rompendo os eons, vai se elevando até o 13º eon, também faz o mesmo progresso, de uma linguagem diferente, de uma forma mais diferente do oriental, que é a visão do Buda, né? Então, o mundo búdico é o mundo da intuição, é o mundo das ideias puras, né? O espírito, no seu primeiro aspecto, o espírito como Atma, como espírito divino, o homem espírito, ele é o pensador, né, supremo, no caso, nessa questão que nós estamos abordando. A sabedoria desse espírito, em primeiro aspecto, no seu segundo aspecto, ele é a sabedoria. Ele funciona no raio do segundo logos, que é o raio do amor e sabedoria, que também está ligado com a vida. Na Cabala, atribui a sabedoria à esfera de Shokimah, que é uma palavra hebraica que quer dizer sabedoria. E na esfera de Shokimah, a luz que pertence a essa esfera é Shaya. Shaya quer dizer vida. Então, esse espírito, por isso que os ocultistas e os esotéricos, espiritualistas da corrente ocidental, atribuem espírito de vida e espírito vital, porque por causa desse aspecto que está ligado com a vida. Jesus, por exemplo, ele manifestou essa parte do espírito, quando ele, no livro de Pissofia, o primeiro mistério voltado para fora, é esse espírito, é o Budi, né? O espírito vital seria na gnose, no conhecimento gnóstico, o primeiro mistério voltado para fora. É esse mistério, é esse espírito, é esse aspecto do nosso espírito que vai resgatar a Pissofia, que é a alma, né? A alma que é tríplice também. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então, esse segundo aspecto do espírito, ele é o aspecto sabedoria. É nele que se encontra toda a sabedoria. E o terceiro aspecto, que está no nível mais baixo, ele é o aspecto da mente, do espírito manifestado na mente. Então, nós temos aí agora o elemento mente aparecendo, né? E por isso que os orientais chamam o primeiro aspecto do espírito, como a teosofia, né? Chama de manas superior. Manas é uma palavra que quer dizer mente, ou seja, na mente, no manas, esse primeiro aspecto do espírito, ele se manifesta como um pensador, como aspecto da inteligência. Né? Então, o terceiro aspecto do Logos, que é a inteligência ativa, se manifesta nessa parte do espírito. Então, é a inteligência, que na Cabala é a Binah. Né? Então, esse espírito, ele é conhecido na Rosa Cruz como espírito humano, e ele é conhecido na teosofia como mana superior, e ele é conhecido como também individualidade espiritual pela antroposofia, uma palavra
muito legal aí que o Rodolfo Steiner coloca, porque dá aquele paralelo com a visão do Jung, que chama de self, né? Esse seria o self, né? O self superior, porque esse mesmo espírito que vive na mente, ele vive na parte superior da mente, chamada mente abstrata, a parte da mente que está ligada com o espírito, porque imagine dois círculos que estão tocados e um terceiro ciclo no meio, que liga uma parte, que vai pegar uma parte do ciclo que representa o espírito e outra parte que pega que representa a matéria. Então, essa mente, ela é dividida em duas partes, né? Uma parte que é espiritual e uma parte que já está ligada com a matéria, né? Que já está abordando aí a questão material. Então, essa parte que está ligada com a matéria é onde se encontra a Piste Sofia. Né? É um mundo chamado mundo psíquico. Então, essa parte inferior da mente, a mente tem 7 planos, subplanos. Os 3 primeiros acima é o mundo do espírito humano, né? Desse que nós estamos falando, e esses 3 primeiros planos constituem, no seu conjunto, o mundo da mente, o mundo mental, ele constitui o plano dos arquétipos. Né? O plano dos arquétipos. Então, a mente, na sua parte superior, onde encontram os espíritos, estão os arquétipos mais, né, o domínio, né, os arquétipos mais puros. E depois, nas 4 partes inferiores da mente, que compõem o mundo psíquico, está aí, que no Psicofia chama de região do meio, região da direita, região da esquerda, mas quer dizer isso, né? O que está no meio quer dizer o intermediário, o que está na direita quer dizer acima, e o que está na esquerda quer dizer abaixo, nessa linguagem do Psicofia. Então, o plano mental, ele é o intermediário, e é no plano mental que ele que vai surgir a alma, né? E daqui a pouco nós falamos da alma. Então, esse mundo mental é um mundo regido pelo espírito, pelo terceiro aspecto do espírito, a inteligência, que é o espírito da inteligência, o espírito humano, que é associado ao terceiro raio, que é Shiva, né, na Índia, que é o Espírito Santo dos cristãos, e assim por diante. Então, essa parte do espírito que se manifesta na mente é a parte inteligente, é a parte do pensador, né? Do espírito que pensa. E o espírito pensa o quê? Ele pensa a sabedoria, que é o plano anterior, que é o plano atribuído ao espírito vital, ao espírito de vida, ao Budi. Né? E quem é o que coordena tudo? É o espírito, o primeiro aspecto, né? O primeiro raio, a vontade. Então nós temos aí, porém, esse espírito que se encontra na parte superior do mundo mental, ele não tem como, porque ele está numa elevação de vibração muito acima, né, comparada com essas regiões mais abaixo. Então ele não tem como, na sua totalidade, se manifestar. Então ele emana de si uma centelha, o que se chama na teosofia de manas inferior. E essa centelha, ela se encontra justamente no plano intermediário, quando começa o plano psíquico, né? O plano da mente concreta. Então, esse manas inferior, que é uma partícula do espírito humano, ele se encontra, que é chamado por Rodolfo Steiner de eu, mas não é o eu no sentido do ego como a gente entende no budismo, o ego como resultado de um homem ruim, com todas as características negativas. Não é esse ego, no sentido do eu sou, né? Do eu sou. Então ela é uma partícula, é uma chispa divina, né? Do espírito, uma chispa emanada do espírito humano, que no Psicofia é chamado, tem 3 aspectos, o espírito humano, na linguagem do Psicofia. Na linguagem do Psicofia, esse mundo mental, a parte superior dele, onde vive o espírito humano, é conhecido como pleroma, né, ou tesouro da luz. Nesse mundo, né, tem três nomes lá, que quem já leu o livro já viu. Chama Geu, né, Ieu, que é o homem em si, né? O homem em si, o homem no sentido homem espiritual, manifestado na mente, e
depois ele tem mais dois aspectos, um chamado de Melquisedeque e o outro chamado de Grande Zabaote. Esse princípio que está no meio intermediário entre o mundo psíquico, que é a parte inferior da mente, onde se encontra a alma, e a parte espiritual, onde se encontra o espírito humano, é chamado no livro de Psicofia de Zabaote ou Bom, né? É uma parte. Então, mas só que dele também flui outros aspectos, né? Aí no livro de Psicofia vai ter vários desdobramentos e vários aspectos. E a Psicofia como alma, ela desdobra de desse desdobramento do Zabaote Obon, que representa a parte, né, a partícula, a centelha emanada do espírito, o grande Zabaote, que é o espírito humano. E a partir daí é que começa a alma. Esse eu que na teosofia é conhecido como Manas inferior, né? Esse eu, ele é o que nós, ele que encarna, né? E ele está dentro da alma, ele é a essência da alma. Ele que traz a centelha do espírito. Essa centelha do espírito em nós é esse eu que traz, ele é uma partícula. Nós não temos que entender que o espírito como todo, ele não tem como descer para as esferas mais baixas. Então ele emana a sua essência. Então a essência emanas na linguagem teosófica, emanas inferior, né, o pensador inferior, o pensador concreto, né, o que cria as formas mentais no nível arquétipo, né? Que todo o mundo mental é o mundo arquétipo e está dividido. Os arquétipos do reino mineral, os arquétipos do reino elemental, os arquétipos dos desejos, das emoções, tudo está nesse mundo aí. Esse mundo, ele não está sujeito à contaminação do mal. O mal começa abaixo, entendeu? Então, esse átomo, essa centelha divina emanada do espírito, da individualidade espiritual ou do espírito humano, ele se encontra dentro da alma. Então é ele que, a partir dele que a alma vem, que a alma surge. Então a alma surge como um elemento, um segundo elemento, que ele está no coração da alma, esse espírito. Então ele quando se fala do eu sou, é esse espírito. Quando se fala de uma centelha divina, de chama trina dentro de nós, é esse espírito, né? Esse espírito, então, no homem comum, ele está adormecido, ele precisa despertar. É o despertar desse espírito que ele vai libertar Psicofia. É esse espírito que é o par, que no livro de Psicofia fala que é o par de Psicofia, né? Que é representado, esse espírito é representado, humanas inferior, né? Essa centelha do espírito humano, ele é representada na figura de Jesus. Então Jesus também representa um símbolo, né? Além de ser a questão histórica, no livro do Psicofia ele representa um símbolo, porque ele representa o iniciado que está subindo nas esferas, né? Mais acima. E aí, esse espírito, o eu, chamado de eu, né, o eu no sentido espiritual, eu não gosto de usar a palavra eu superior e eu inferior, porque tem uma polêmica aí de uma escola, então para evitar essa polêmica não vamos utilizar aqui, mas vamos supor que tem esse eu, o eu humano é o eu superior, e o eu que é desdobrado dele é o eu inferior. Mas se nós usarmos essa palavra eu inferior, vai confundir com a personalidade, que a personalidade ela também tem esse sentido de eu inferior. Então vamos deixar isso de lado. É o pensador que atua no mundo da mente concreta, é a partícula divina do espírito humano, do espírito que age nessa parte superior da mente. Então, essa é a abordagem do espírito, esses três aspectos do espírito, mais a centelha que ele desdobra dentro do próprio mundo mental para poder se manifestar nos mundos mais abaixo, com a ajuda da alma. A alma, ela possui três aspectos também. Nós temos uma alma da consciência, que é a alma mais elevada, é a alma que faz o contato, né? Essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material, mas só que essa alma também está dentro do homem comum, ela está adormecida. Como ela é o veículo da consciência, ela é a própria Psicofia.
É essa alma que é a psofia. Essa alma é a primeira alma na qual se encontra a centelha do espírito humano, e que é representado no psofia como Jesus. Então, nessa região mais abaixo, né, nesses três planos, porque no quarto subplano, que começa o mundo psíquico, o mundo, a mente inferior, a mente concreta, no primeiro plano, o quarto subplano, que está no meio, os três acima é superior e os três abaixo é inferior. E esse quarto é o neutro. Nesse neutro se encontra, então, a chispa do que é chamado de Zabaoth Obon, que é a centelha divina desdobrada do espírito, né? Do espírito humano, que se encontra na região superior da mente. E então, abaixo, então nós vamos ter os níveis abaixo, é onde se encontra a psofia, onde surge a alma, né? A alma em seus três aspectos. E também nessa região, que eu não vou falar hoje para não ficar muito grande, é onde que é um assunto também que nós temos que conhecer, juntamente com o assunto do que é o homem nessa estrutura que nós estamos expondo. Nós também temos que conhecer o que é em si esse autocentrado, né, que é chamado na teosofia e em outro sistema de guardião do umbral, né, que nós vamos falar disso depois. Isso é importante, é um conhecimento que nós temos que ter, porque essa é a nossa sombra. Essa é a sombra do homem. Então, essas três almas vão se formar no mundo mais baixo, né, do mundo psíquico, do mundo da mente, abaixo do mundo da divisão, do mundo onde se encontra a centelha, né, o Zabaoth Obon, que é emanado do grande Zabaoth, do pleroma. Então nós vamos ter aí as três almas. A primeira alma seria a alma da consciência, a mais elevada, está mais próxima do mundo, está entre o mundo espiritual, ela faz a ligação, e o mundo material. Então nós podemos, através dessa alma, que o homem consegue trazer pela intuição o conhecimento do mundo búdico, do mundo do espírito de vida, a sabedoria. Só por meio dessa consciência na qual o nosso eu funciona, né? O nosso eu como a partícula do espírito. E depois nós temos uma outra alma abaixo, que é a alma intelectual, e nós temos uma outra que é chamada alma da sensação. Então, na filosofia da Rosa Cruz, chama a primeira alma de alma consciente, né? A segunda de alma racional, intelectual, e a terceira é a alma que chamam a terceira de alma emocional, né? Rudolf Steiner chama de alma da sensação. Acho esse termo melhor para se trabalhar com ele, porque devido ao papel que essa alma tem na questão de tirar as experiências do mundo físico e trazê-las para o corpo anímico, o corpo astral. Então, as três almas, elas têm um papel. Então, essa parte da alma, que é a alma da consciência, ela é a parte da alma imortal do homem. Ela está dentro de um nível que é imortal. E as outras almas são imortais, elas morrem juntamente com o corpo. Então, nesse sentido aí, o homem ele tem duas partes, uma parte espiritual e uma parte natural. A parte natural morrer, entre aspas, né? Porque a consciência, isso que é o homem em si, não morre, ele pertence à dimensão espiritual. Mas os veículos, né? E as almas pelas quais pode-se interagir com esses veículos são de natureza mortal. Morre. É nessas almas que se encontra o que nós chamamos de pecado, né? De mal, daquilo que o homem, do karma. O karma está tudo aí, junto, né? Nós vamos abordar isso depois, para no vídeo não ficar muito longe. E aí nós vamos ter aí essas três almas que, sintetizando, elas é uma alma só, né? É uma alma só, a alma como unidade, ela é a psofia, né? Ela é a psofia que traz dentro de si a unidade de consciência, por isso ela é a alma da consciência. Porém, essa alma da consciência, ela se desdobra em duas outras partes para conseguir funcionar em planos mais densos, que é a alma intelectual, e a que age no corpo vital, né? No éter refletor, o primeiro plano do corpo vital, está associado ao pensamento, e também ao temperamento, à índole do sujeito.
Por isso que a alma racional, entre os gregos antigos, ela tem um papel, ela tem um papel do quê? De fazer a questão ética, né? A ação ética, as ações nascem da razão. Essa razão aí é um aspecto da alma intelectual. Então, essa alma intelectual, ela vai agir, ela é do nível mental, ela age no nível do corpo etérico, nesse sentido, que nós vamos trabalhar depois. Eu pretendo fazer umas aulas parte por parte para não ficar confuso. Eu vou falar hoje uma abordagem mais acima, né? Ampla, como introdução. Depois nós vamos estudando parte por parte. E assim, na medida do possível, né? Já passaram 25 minutos, não falei quase nada. É muito difícil falar desses temas em poucos minutos. Então, já falei aqui, o vídeo é para pessoas que buscam, né? Quem não está no imediatismo do sistema e quer ver um vídeo de 5 segundos, 20 minutos e fazer uma reflexão em cima disso, acho que não vai conseguir. Então, quem quer mesmo buscar tem que ser um pouco mais longo para fazer uma abordagem mais séria. E aí nós temos aí as 3 almas. Sendo que as 2 partes inferiores da alma se encontram no campo da mortalidade, que é o corpo vital e o corpo astral, o corpo físico, né? E a alma da consciência, ela se manifesta diretamente no corpo físico. Só que ela está adormecida. É essa alma que nós temos que acordar. Essa alma que tem que despertar. É ela que é a Pistia Sophia, que vai acordar e vai lutar contra os éons para sair, né, como Buda, sair limpando os seus 49 níveis da mente concreta, psíquica, para conseguir a conexão com a mente iluminada, que é a mente do espírito humano, que é a do humana superior. Então, é um trabalho longo. Então, cada parte do espírito está combinada com o corpo e cada parte da alma está combinada também com o corpo. Então, nós temos aí os três aspectos da alma, né? Então, o corpo ele já é... Muitos falam de 4 corpos, corpo mental e corpo... Só que aqui nós não vamos fazer essa abordagem, nós precisamos entender só um conceito de mente, né? Mente, para não confundir. Então, a mente do homem, do ser humano, é como se fosse um espelho, onde o espírito reflete para a matéria. Então, ela é um plano muito interessante, né? E está dentro do campo espiritual e também ela afeta o nível da sua parte inferior, afeta o nível material. Ela faz a ligação. Então, a alma são esses 3 aspectos, né? Então, o espírito divino, ele vai afetar o corpo físico. Olha que interessante, parece contraditório. A parte mais superior do espírito afetar a parte mais inferior dos 3 corpos. Então, mas isso é por causa da vontade, né? Porque a vontade desce. Então, a vontade é do primeiro espírito, ela vem porque é ação. O mundo físico é o mundo do agir, da ação. Então, é o aspecto do primeiro espírito que tem que atuar. E esse espírito em nós, no homem adormecido, no homem que não acordou para a sua evolução espiritual, e esse espírito ele se encontra em germe. É um germe, assim como os outros espíritos, né? Com as outras partículas. E ele se encontra dentro de um átomo semente, chamado pelos teosofistas de átomo permanente, que se encontra no coração, na câmara secreta do coração. Ele precisa despertar e irradiar a luz para poder fazer, por meio dessa radiação, ele vai transformando, transfigurando não só a alma, como também o corpo. E aí é o processo de toda a iniciação de Pistia Sophia. Né, o processo da transfiguração é muito complicado, né? Não dá para se falar assim nesse vídeo assim tão rápido. Tem que ser uma aula específica. Então o corpo, ele tem um corpo, os 3 aspectos dele é o corpo astral, que tem uma alma, uma alma da sensação, né, uma alma da emoção, que essa alma tem como objetivo ligar trazer as experiências do corpo físico. Então, os sentidos do corpo físico captam os dados da experiência, transmite para o sistema nervoso e isso vai diretamente para o nosso corpo
o corpo anímico. Nós sentimos a sensação de prazer, sentimos a sensação de desprazer. O corpo, então, a força que age nesse corpo, é aí que começa a dualidade. A dualidade começa no corpo astral, não no corpo mental, como muitos pensam. No corpo mental, a dualidade não entra. A psicofia ela começa a errar depois que ela é expulsa do 13º eon, que ela sai do 13º eon. Lá no mundo de psicofia, que é o 13º eon, que é a região mais baixa da região psíquica, ali não entra, né? Agora tem uma entidade tenebrosa, mas em estado potencial, mas que ela está ali entre o mundo, né, o mundo material, e também participa do 13º eon, está nas partes mais baixas, porque ela governa. Nós vamos conversar em outro vídeo, pretendo fazer amanhã esse vídeo para completar, né, o sentido dessa aula. E aí tem esse que é chamado no livro, como eu falei nos vídeos anteriores, de autocentrado. Então, essa alma da sensação, que é a alma do corpo anímico, do corpo astral, do corpo de desejo, a função dela é pegar as experiências, os dados da experiência, e transformar isso em impressões, né? Que manda para outro aspecto da alma, que é a alma intelectual, que vai dar forma mental para isso, né? E aí que está o problema do homem, do ser humano, porque quando a alma se prende a isso, a essas formas, né, que por meio do prazer e do desejo, porque o homem está sempre buscando o prazer para fugir da dor, e ele vai construir formas mentais que não vão ser de acordo com o espírito, né? E o espírito, essas formas mentais não vão poder entrar no mundo da mente, no mundo do espírito, né? Elas vão ficar presas aqui na parte do ser humano material mesmo, da dualidade. Então, essa alma da sensação, o papel dela é esse, aí que começa o problema, né? O problema da queda do homem começa aí. Então, e a outra alma, a segunda parte, que é uma alma mortal também, mas que quando ela é transfigurada, ela se torna em almas imortais. É aquela história do mito de Psique e Eros, né? A Psique é a alma, que é a parte dessa alma que eu estou falando, que age no mundo da natureza, né? Não da alma espiritual, que é imortal, mas da alma que se manifesta na natureza. Psique, ela depois de um certo processo de iniciações, de várias iniciações, que a própria deusa Vênus, né, a Afrodite, coloca, né, para ela, porque ela perdeu Eros devido a uma transgressão dela. Eros como força, né, como força da alma, ela vai cumprir esses deveres e vai se tornar uma deusa também, né? Vai se imortalizar. Ela não se transforma em uma deusa, ela vai se imortalizar, como o mesmo mito de Psofia. Psofia não vai subir nos mundos mais elevados, ela vai subir para a região dela, que é o lugar que ela pertence, né? Onde o mal também já não entra mais. Então ela não está mais sujeita a perder a sua ligação com o espírito, porque ela chegou na região onde o mal já não entra. A parte do mal está um pouco abaixo dela, que é o autocentrado, né? Que é o foco, o núcleo da onde emana todos os impulsos, os desejos, as coisas que vão levar a alma para o erro, né? E o corpo, a segunda parte, a primeira alma, ela vai atuar no corpo etéreo, que está muito ligado à construção da moral, da ética, da índole, do temperamento. O temperamento, ele é o nosso temperamento, ele é regido pelos elementos, né? Pelos 4 elementos. A combinação desses 4 elementos, os temperos, né? Daí vem a palavra temperamento. Os temperos por meio dos 12 signos zodiacais, tem a ver com isso, vai gerar o tempero. Então esses temperos, eles têm que estar em equilíbrio para gerar uma personalidade, um caráter, né? Um caráter que esteja a serviço do espírito. Caso contrário, não, que se for desequilibrado, os elementos estiverem em desequilíbrio nesse sujeito, no corpo astral, no corpo vital do homem, aí vai gerar o desequilíbrio e a personalidade vai ser desestruturada, porque seu caráter vai ser desestruturado, e aí vem toda uma história, as pulsões do mundo, do desejo, né, os impulsos, as paixões vão dominar e o homem vai ficar preso, né? A psofia, a alma, fica presa dentro de todas essas radiações
que vem do corpo astral e da desestrutura dos 4 elementos que governam o caráter do homem. Então, o trabalho, por isso que tem os 12 signos, e nos 12 signos zodiacais, que é chamado no livro de Psicofia de 12 eons, né? Que os 12 eons, no homem caído, ele não é 12, ele não é os 12 apóstolos ainda, né? Ele está a serviço, ele só se torna os 12 apóstolos do Cristo íntimo, a partir do momento que a personalidade passa ela é transformada e passa a servir o Cristo, né? Passa a ser veículo do Cristo íntimo, né? Da nossa centelha divina. E aí, esses 12 eons que se encontram no primeiro plano do plano astral, né? Tá ligado com quase ali em vibração, está bem próximo do último plano da mente, onde se encontra o autocentrado, que é esse autocentrado, que é o conjunto de todas as nossas debilidades, porque no mito de Psofia, foi Sofia que criou, por um erro, né? Por uma deficiência cognitiva, ela criou o autocentrado. O autocentrado é uma criação de Psofia, segundo o mito, e esse autocentrado, ele é o resultado do erro da nossa própria consciência, que é representada por Psofia. Então, ele é o que conhecido do demônio do umbral, ou chamado pelos gnósticos da Rosa Cruz Áurea de ser aural, né? Esse ser aural, ele se encontra aí nesse nível, e daí ele comanda os 12 eons e controla toda a personalidade do ser humano. E aí os 12 signos, né, que são está dentro da estrutura da alma anímica, do plano do corpo astral, né? Porém, ele também tem as suas ligações com os 4 elementos que vão se combinando, né? Pelas 3 cruzes, né? A mutável, a fixa e a mutável fixa, e a outra é a cardial, né? É a combinação de um com um. Na ave cabalística nós temos essa combinação também. Eu tenho aí uma aula sobre isso, mas não divulguei ao público. Quando eu for falar de cabala, a gente pode até falar sobre isso. Então, essas 3 almas, então, elas estão aí, né? Faz a junção, e a alma Psofia é a alma da consciência, ela se manifesta diretamente no corpo físico, né? Ela se manifesta em todos os corpos, mas no corpo físico é onde ela vem, né? Para realizar o trabalho, a servir. E o espírito, por meio dela, o nosso espírito, não só o espírito de vida, o espírito humano, mas principalmente o espírito, né, divino, se manifesta por meio dessa alma. Então, quando essa alma desperta, essa centelha divina do Espírito Divino dentro do nosso coração, a centelha divina, a chama trina, chamada de chama trina, ela desperta, ela começa a irradiar uma luz, e essa luz vai construindo um novo sistema nervoso que possibilitará a nossa alma imortal, né, a se manifestar. Então se fala de construção de novas almas. Pode até, eu não gosto de usar porque as almas já existem, elas vão ser transmutadas e não criadas, são transmutadas. Então há toda uma transmutação, né, alquímica que acontece dentro desse contexto aí, tá? Então, só para terminar, nós temos os 3 aspectos do espírito, que por sua vez agem por meio dos 3 aspectos da alma, nos 3 aspectos da matéria, que é os 3 corpos: astral, que é o anímico, o vital, que é o etérico, e o corpo físico, que é a base, né? O corpo físico seria o neutro, comparando ele com o vital e com não é que seja, mas vamos supor, só para vocês entenderem, com o anímico, ele seria a base, a pedra, né? O que se chama de fundamento, a base. Então é a partir do corpo físico que o ser, o espírito, por meio da alma, se manifesta e vai construindo a sua obra, né? A sua grande obra. Vai havendo uma transmutação, essas centelhas que estão nos átomos desses 3 corpos, elas se despertam, essa centelha divina, a centelha do espírito de vida dentro do corpo, vai transformar o corpo vital e vai transfigurá-lo, né, juntamente com a sua alma, e aí o processo acontece com o corpo físico e com o corpo de desejo, o corpo astral, e aí o homem se imortaliza, né, segundo os ensinamentos, seja ele budista, seja ele gnóstico, seja ele teosófico, seja ele Rosa Cruz, todos
apontam para a mesma coisa. O homem, ele é transmutado, deixa de ser mortal e passa a ser imortal. Isso é ensinado no livro de Psicosofia. A Psicosofia, então, é a alma, né? A alma que traz a unidade da consciência, e essa alma ela se desdobra em dois aspectos, porque senão ela não consegue se manifestar nas partes mais inferiores, né? O corpo de desejo e o corpo vital. E ela mesma em si se manifesta no corpo físico juntamente com o espírito de vida. Então, os três espíritos, é importante compreender que nós não é que nós estamos falando do espírito na sua plenitude. Isso nós não temos condições de encarnar isso, senão o mundo se dissolveria, porque a voltagem é muito alta. O que nós temos é uma chispa, uma fagulha, bem, não tem nem como falar como é que é uma chispa, uma centelha desse espírito que está dentro de um átomo, porque o espírito não pode se manifestar sem a matéria, o átomo é a matéria, né? O átomo é a matéria. Então, o espírito se encontra dentro de um átomo divino, um átomo semente. Esse átomo semente, cada átomo desse, apesar da chama trina a chama do espírito esteja adormecida, ele está funcionando, porque é a partir dele que, por exemplo, o corpo físico é construído. Quando o ser humano ele é fecundado, os próprios anjos da fecundação, que são regidos por Gabriel, e são os querubins, que trabalham com as forças da constelação de Câncer e da Lua, eles fazem um processo de colocar esse átomo na cabeça do espermatozoide que vai fecundar o óvulo na mulher. Então, olha como que o processo é. Então, os querubins que estão trabalhando no processo da fecundação fazem esse trabalho, e a partir daí, quando o óvulo é fecundado, o espírito está ali, né? A chama do espírito está ali no átomo, centelha, no átomo semente, e aí ele vai trabalhando a partir desse átomo que já está lá, trabalhando a organização do seu corpo físico. É o espírito que constrói o corpo. Não é anjos que estão fora do homem. O anjo só faz o papel. É claro que eles vão dirigir alguma coisa, né? Mas o papel dos anjos da fecundação, que são os querubins, é fazer essa ligação, né? Colocar os átomos, o átomo centelha do espírito divino do homem, que é chamado de átomo nous também, né? Chamado, apesar a palavra nous também é uma palavra para o espírito humano, né? Que é o espírito pensador. E ele vai colocar na cabeça do espermatozoide do homem e vai colocar no óvulo da mulher, né? E no caso do óvulo da mulher, não vai colocar porque já está ali dentro da cabeça do espermatozoide que vai fecundar o óvulo da mulher. Então, é um átomo só. E a partir dessa junção, dessa fecundação, o espírito começa a trabalhar com os átomos, atrair os átomos, que ele vai sendo utilizado na construção do seu corpo físico. Então, o corpo físico vai sendo construído dessa forma, e isso é muito complexo, não dá para falar agora, tá? Então, é isso aí, pessoal. São 42 minutos de vídeo, não falei muito, e depois nós vamos retornar em outros assuntos. Quero falar depois do autocentrado e já trabalhando também os pontos, cada ponto relacionado aos corpos. Os corpos que nós vamos trabalhar mais os dois, a explicação do corpo de desejo e o corpo vital, porque é onde acontece aí a questão da escravidão do ser humano, que nós precisamos sair, né? Se libertar dessa matrix. E nós vamos ter que falar do autocentrado como guardião do umbral, e falar da rede, né? Da rede etérica, da qual ele tem os seus focos e controla todo o ser humano por meio desses focos magnéticos, controla o sistema de respiração, né? O sistema nervoso do ser humano, e o ser humano fica dentro da escravidão, dentro da matrix. Namastê.